Todos vamos cansar o culto com uma oração? Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, te glorificar por cada um que está aqui, cada um que está a caminho. Também pedimos que o Senhor possa abençoar e trazê-los em paz, ó Pai. Que o Senhor abençoe aqueles que também não puderam vir, que estão em casa, que o Senhor possa guardá-los. Que o Senhor possa também trazer a sua paz, a tua bênção, a tua santificação sobre essas vidas também, Pai. E aqui na tua igreja, nós pedimos que o Senhor possa reinar, que o Senhor possa, Pai, fazer toda a barreira cair, para que a gente possa estar em sintonia com o Senhor, para que a gente possa realmente estar centrados, ó Pai, na sala do trono, te adorando em espírito e em verdade, Pai. Pedimos que o Senhor possa, Pai, direcionar cada pensamento, cada oração, cada palavra, cada ação aqui neste momento, Pai. E que toda ação do maligno seja cessada agora em nome de Jesus, para que só o Senhor possa falar, só o Senhor possa reinar, e só o Senhor possa ordenar aqui a tua bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Vamos colocar de pé para louvar o Senhor? Sasan Bishop. Veja a glória do Senhor já aqui. Próxima música, Bem Mais Que as Forças. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares
Vamos trazer nossos dízimos e ofertas ao Senhor? Ricardo, você levantou uma oração, por favor? Senhor, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento que nós possamos cultuar o Senhor, te louvar, te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido em nossas vidas. Ora, Senhor, por todas as suas ofertas e dízimos que foram levantados, para que a sua obra seja levada às mais vidas e as mais vidas possam conhecer o Senhor. Abençoa, Senhor, a todos que trabalham para ti.
queremos te glorificar, Senhor, te adorar. Porque a Ti somente a glória, o louvor, a honra, o poder, a majestade, para Ti somente, Pai. Queremos te louvar, te adorar, Senhor, com tudo que temos, com tudo que somos, Pai, com nossas famílias, ó Pai, com nosso lar, com nossa igreja, nossa comunidade, Pai, com nosso trabalho, com nossos vizinhos, ó Pai, com todos, ó Pai, queremos te louvar, te adorar, porque a Ti somente é devido honra e glória, Pai. Pois Tu somente é o Deus dos deuses, Pai. Só Tu és Deus de verdade, Pai. Não há outro Deus diante de Ti, Senhor, não há outro Deus diante do mundo e ninguém, Pai. Só o Senhor é Deus, ó Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor teve misericórdia, olhou para a gente. O Senhor, Pai, nos resgatou lá do lamaçal do pecado. O Senhor nos resgatou, Senhor, lá do inferno, Pai, lá da perdição. O Senhor nos trouxe de volta para a Tua presença, Pai. Obrigado por essa misericórdia maravilhosa, Pai, pela Tua salvação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não pensou duas vezes, ó Pai, em mandar o Senhor Jesus Cristo aqui para nos resgatar. E assim, Pai, nós podemos hoje falar, Abba, Pai. Queremos Te louvar, Senhor, Te adorar, por esta oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Pai, e Te adorar, Senhor. Quantas pessoas, ó Pai, que gostariam de estar Te louvando hoje e não podem, Pai. Por isso Te louvamos, Pai, e Te agradecemos por tudo, Senhor. Obrigado pela Tua graça em nossas vidas, ó Pai, pela Tua misericórdia, Senhor, que excede todo pensamento, que excede, ó Pai, todo querer, todo sonhar, Senhor. Obrigado, Pai, que nós nunca pensaríamos, ó Pai, na Tua grandeza, na Tua misericórdia e na Tua infinita graça, Pai, que tem nos dado abundantemente todos os dias, Senhor. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor fale conosco agora, que a Tua palavra possa entrar em nosso coração, Pai, que a Tua palavra possa quebrar, Senhor, todo o preconceito, que a Tua palavra possa quebrar, Pai, aquela história nossa, Pai, que nós colocamos na nossa vida, na nossa cabeça e que não vem de Ti, Pai. Que o Senhor possa realmente tirar, Senhor, toda pedra, Pai, de tropeço das nossas vidas, para a gente possa caminhar, Senhor, diante de Ti, diante da Tua cruz, ó Pai, diante, Senhor, do Teu amor, da Tua palavra, da Tua justiça, da Tua salvação, Pai. Queremos Te louvar por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pode se assentar, pastor, por favor. Bom dia. Bom dia. Esqueci o microfone, quer dizer, levei o microfone e esqueci o receptor no casamento da Bela e do Felipe. Aí disse que minha voz ficava sumindo, porque o microfone ficava caindo, assim. Então, disse que não estava bom. Mas, graças a Deus, Deus tem nos abençoado nesses dias também. E Felipe e Bela já estão aqui conosco. E tem sido uma bênção mesmo nesses dias de mudança. Tanto para a Bela, para o Felipe, também para mim, foi dia de mudança. E depois eu vou compartilhar um pouco com vocês essas mudanças que estão ocorrendo. Ok? Abram a Bíblia de vocês em Atos capítulo 2, nesse texto que está na tela. É onde nós vamos falar. Nós falamos no domingo nós falamos sobre duas experiências, né, com o Espírito Santo. A experiência que é universal, que são os frutos do Espírito Santo, que todo aquele que é convertido, ele é transformado conforme a imagem e semelhança de Deus, a sua vida vai sendo transformada, e os frutos do Espírito são realmente manifestos na vida. É a primeira experiência. A segunda experiência são os dons espirituais, que Deus concede a cada um de nós, para que, eventualmente, para que no nosso viver diário, para que dentro da igreja nós possamos usar os dons espirituais que Deus tem nos dado, essas duas experiências que nós temos com o Espírito Santo de Deus. Isso está no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vemos também onde nós estudamos em Corinto, lá em 1 Coríntios, onde nós estudamos também. E hoje eu vou falar de 2 milagres. É interessante, eu queria fazer um paralelo com vocês de algumas coisas que a palavra de Deus, ela fala de uma forma clara, tá? Mas nós não percebemos, né? Nós queremos entender com o nosso próprio modo de pensar,
mas não biblicamente. Não muitas vezes é muito superficial e nós queremos entender aquilo que para nós é mais fácil ou é mais saboroso para nós, é mais agradável para nós entendermos, tá? E nisso nós caímos em engano, caímos em algumas coisas que é muito perigoso, dentro da palavra de Deus, porque aí nós temos um entendimento superficial e a essência daquilo que Deus queria ensinar mesmo, através da sua igreja, tá? Nós deixamos de lado de podemos entender. E hoje eu vou falar sobre os milagres, tá? Então, talvez você já tenha ouvido superficialmente isso, mas eu vou trazer dentro da palavra de Deus, dentro do contexto da palavra de Deus, a respeito dos milagres. E eu vou falar de 2 milagres que aconteceram no livro de Atos dos Apóstolos, ok? Vamos orar primeiro, para nós realmente recebermos a palavra que Deus tem preparado para nós. Senhor, nesses tempos em que nós percebemos realmente as pessoas à procura de que o Senhor abençoe em suas circunstâncias, em tudo o que nós estamos vivendo, Pai, nesses dias de violência, de guerras, de tragédias acontecendo, Pai, nós chegamos a Ti e rogamos pela Tua misericórdia, Pai, para que o Senhor realize milagres, ó Pai. Nós queremos realmente entender isso claramente, porque o Senhor continua fazendo milagres nos nossos dias, ó Pai, mas nós queremos entender aquilo que a Tua palavra, aquilo que o Senhor quis nos ensinar, de uma forma que nós possamos entender claramente o propósito de todos os milagres também. Obrigado pelos milagres que nós experimentamos na nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós podemos nos reunir, ó Pai, ainda que poucos, mas, Senhor, desperta aqueles que querem congregar também, aqueles que querem pertencer a uma comunidade, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, ser essa família também, essa comunidade que Te representa aqui na cidade de Campinas também. Pai, que o Espírito Santo possa despertar as pessoas para trazê-los à Tua casa. E aqui nós juntos possamos realmente participar de uma comunidade, Pai, viva uma comunidade daquilo que o Senhor fez a partir do Pentecostes, ó Pai. Senhor, não é de uma forma igual, mas a comunidade de sermos unânimes, de realmente termos as coisas em comum, ó Pai, de vivermos como família, Senhor. Pai, nós queremos entender esse Teu milagre também, que o Senhor faz na vida de cada um de nós, na vida da igreja também. Obrigado, Pai, por essa palavra. Senhor, que o Teu Espírito Santo agora esteja abrindo os nossos mentes, nossos corações, para o entendimento dessa palavra também, Pai. E nós agradecemos já tudo que o Senhor tem preparado. E oramos em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 2, versículos 46 até capítulo 3, versículo 10. E diz assim, Atos 2, 46. Os que criam se reuniram num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Capítulo 3. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, Pedro e João foram ao templo. Foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro.
O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa e ficaram perplexos. Tá? Então esse é o nosso texto base, né, da nossa mensagem desta manhã. Vamos entender aqui a respeito dos milagres. O meu Deus é um Deus de milagres. O meu Deus é um Deus de milagres. Esse é o texto que fala sobre a questão dos milagres aqui. E nós não vamos avançar tanto, mas no capítulo 5 também, nós vemos a profusão, a quantidade de milagres que os apóstolos faziam. Tá? Então, nós queremos entender um pouco a respeito dos milagres, porque hoje em dia, tá, essa nossa, dentro da igreja evangélica, nós temos esses tipos de culto de milagres. Nós temos essa profusão de chamar as terças, da restauração, da libertação, da cura, tá? Nós temos esses tipos de cultos, né? Tá? E nós estamos vivendo esses tempos cada vez mais e as pessoas em busca de milagres na sua vida. Tá? Então eu queria explicar um pouco sobre isso, sobre o significado hoje a respeito dos milagres também. Biblicamente falando, né? Queria trazer junto com vocês esse entendimento da palavra de Deus a respeito dos milagres. Tá? Então meu Deus é um Deus de milagres. Meu Deus faz milagres. Tá? Então, uma das coisas, essa maneira superficial de ler a palavra de Deus, especialmente os milagres, que nos conduz a uma crença óbvia. Deus faz milagres. É a maneira usual como os religiosos, os que tratam o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo como mais uma religião, leem a Bíblia. Então, o que estou querendo dizer é que nós, quando lemos a respeito dos milagres, nós fazemos isso de uma maneira superficial. Como é que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso? Como os tempos que nós viemos vivendo até os dias de hoje, os milagres que aconteciam na época dos profetas, aqui também na época dos apóstolos, nós vemos os milagres acontecendo lá com Moisés, nós vemos vários milagres acontecendo, né? E o significado disso na história. Os períodos da história onde houve uma profusão de milagres bíblica, falando dentro da história bíblica. Nós temos que aprender sobre isso, porque ela é muito importante para nós. Tá? Ok? Em outras palavras, é possível que nós estamos lendo a Bíblia como um livro que apresenta mais um Deus. Estou falando em comparação às religiões. Tá? Entre tantos deuses e que apresenta mais uma religião. Entre tantas religiões e que apresenta fatos, fenômenos que são naturais a qualquer sistema religioso a respeito de qualquer Deus. É isso que eu estou querendo falar. Tá? A maneira como nós tratamos a questão dos milagres é a mesma coisa que outras religiões também. Tá? Então, para eles é mais um Deus que faz milagres. É mais um Deus que esses fatos acontecem. Tá? Então, trazendo essa comparação para nós nos dias de hoje, nós temos isso que aprender o que realmente está acontecendo nos nossos dias. Nós não podemos ser tão superficiais assim. Nós não podemos deixar as coisas, ouvir as coisas e deixar as coisas acontecendo, tá? Mas e levar a prática da palavra de Deus de uma forma tão superficial, tá? Então, entre um cristão e qualquer outro religioso, nessa leitura superficial,
simplista da palavra de Deus da Bíblia, não há diferença nenhuma, exceto a afirmação do cristão: o meu Deus é o verdadeiro e a minha religião é a verdadeira. Com o fato, esse conflitante, que todo mundo que crê em um Deus e que crê em uma religião vai dizer: não, a verdadeira religião é minha e o verdadeiro Deus é o meu. É isso que está acontecendo, gente. Tá? Nós estamos falando de um Deus, né? O meu Deus é verdadeiro, mas outras religiões estão falando: não, o meu Deus é o verdadeiro. O meu Deus faz milagres. Tá? Então, essa é a comparação que nós estamos vendo, né, nos dias de hoje, acontecerem de uma forma tão, assim, o crente, o evangélico vê a questão dos milagres de uma forma muito superficial, muito simples. Hoje eu queria falar sobre essa diferença que existe. Essa diferença fundamental, básica que existe sobre a questão dos milagres, né? Sobre a nossa fé cristã, sobre o que ensina a palavra de Deus, ok? Tá? Então, e nós vamos então ficar disputando então, quem é o verdadeiro e quem não é o verdadeiro. Por quê? Se o seu Deus faz milagres, o meu também faz. O meu também faz, tá? E nós vamos então cair numa situação onde fazer escolhas, e numa situação de fazer escolhas que obedecerá o pior dos critérios desenvolvido pela nossa sociedade e pela nossa cultura ocidental, que é o critério, o que funciona, aquilo que é pragmático. Eu fico com aquilo que funciona. É isso que as pessoas vão pensar. Tá? Nós entendemos, as pessoas lá fora não entendem assim: o meu Deus é o Deus verdadeiro, o meu Deus faz milagres. Mas o dele também fala: o meu Deus é o verdadeiro, o meu Deus faz milagre também. Tá? Então é isso, nessa disputa. Então eu tenho que fazer escolhas então. Se eu peço para esse Deus fazer um milagre e ele não faz, e eu peço para este aqui, para o outro Deus, e ele faz, então eu fico com o que faz. Eu fico com o que faz o milagre. Tá? Então nós vamos escolher entre tantos deuses, tantas religiões e tantas possibilidades, cada uma afirmando o óbvio, isto é, eu tenho um Deus e esse Deus, ele é invocado dentro de um sistema religioso e esse Deus, por ser Deus, faz milagres. Tá? Nós temos que considerar isso, por quê? Porque quando nós vamos ver outras religiões aí fora, tá? Espiritismo, mesmo as outras religiões que nós temos no mundo afora, tá? Nós vamos lá para a Bahia, para o Nordeste, onde o Felipe foi lá para cima, lá também, nós vemos tantas religiões, Bahia de Todos os Santos, a gente vai em vários lugares, vê todas aquelas religiões, e todos eles fazem, meu Deus, faz milagre. Tá? Então, é isso que eu estou tentando falar aqui para vocês. O que está acontecendo nos nossos... E nós temos que abrir os olhos para isso. Há uma diferenciação muito grande com isso daí. Tá? Mas nós andamos copiando, fazendo as mesmas coisas que outras religiões estão fazendo. Nós até estamos copiando o tipo de culto que eles fazem. Tem algumas igrejas que copiam a maneira que um espírita faz o seu culto. Quando invoca deuses, quando invoca para fazer milagres, para operar milagres. Está fazendo igual, está copiando. Tá? Então nós vamos escolher entre tantos deuses, tantas religiões e tantas possibilidades, cada um afirmando o que é óbvio, isto é, eu tenho um Deus e esse Deus, ele é invocado dentro de nossos temas, e esse Deus, por ser Deus, ele faz milagres. Tá? Então, vamos entender um pouquinho aqui o que está acontecendo conosco. Nós que somos cristãos, nós acreditamos em milagres. Milagres que têm a ver com, olha só, que tipo de milagres que nós temos, e que nós somos acostumados a
a ver acontecer, ou o que nós buscamos. Milagres que têm a ver com arrumar emprego, que tem a ver com ganhar, uma questão trabalhista, um problema que você tem lá com o seu trabalho, tá? Tem a ver com o negócio de assaltos, nós somos assaltados, vamos para São Paulo, vamos ali, não carregue celular, nós ficamos totalmente blindados com isso, né? Cuidado, não vá no centro de Campinas, porque o pessoal tá tirando o celular, e está roubando as bolsas, né? Não ande com o vidro aberto também do seu carro, não deixe o celular à mostra, né? Então, essa coisa de você ser assaltado, então, nós oramos buscando a Deus por milagres, para que Deus nos proteja, coloque uma blindagem sobre a nossa vida, para que nós não sejamos assaltados, né? Tá? Então, é isso que para nós é um milagre. E é nessa perspectiva que nós buscamos a Deus, o Deus Altíssimo, apresentando a Ele toda a configuração das nossas circunstâncias em que nós vivemos. Esse tipo de milagres que nós buscamos, nós cristãos estamos buscando. Mas será que é isso mesmo que a palavra de Deus fala? Eu desempregado, meu filho doente, e o pessoal nos assaltando. Olha só. É o que está acontecendo. Deus, nós oramos assim: Tu és um Deus de poder e de milagre, então eu te invoco. Se o problema, se a questão, se a razão pela qual eu busco a Deus é que eu estou desempregado, e que meu filho está doente, e que eu estou sendo assaltado, o que é que eu espero como resposta? É que ele arrume um emprego, que meu filho não fique mais doente e que eu não seja mais assaltado. É isso que eu estou querendo. Essas são as nossas orações buscando a Deus. É isso que nós estamos fazendo. Para que serve esse meu Deus? Para me responder nas minhas circunstâncias. Quais são as minhas circunstâncias? O meu desemprego, o meu problema trabalhista, a enfermidade do meu filho, essa sequência de assaltos, é isso que é meu problema, que eu vivo no dia a dia. Eu tenho que dizer, eu creio em milagres. Deus é um Deus de milagres, mas isso não tem nada a ver com seu desemprego, com seu problema profissional trabalhista, com seus assaltos ou com a doença do seu filho. Não tem nada a ver com isso. Mas é isso que as nossas orações são voltadas para esse pacote circunstancial que nós vivemos. Eu te invoco, Deus. Então, tá. Então aí que nós nos confundimos com outras religiões também, tá? O qual nós temos esse... Então, eu queria falar para vocês, eu queria explicar o que aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos. Mas eu quero fazer referência a 2 milagres, não somente a um milagre. Nós vamos falar bastante desse milagre, tá? Que é o segundo milagre, que é o milagre do coxo. Mas eu quero começar a falar para vocês do primeiro milagre, tá? O primeiro milagre que é na Bíblia que nós aparecemos aqui. Então, nós vemos no versículo 46, tá? Que eles perseveravam unânimes, partiam pão de casa em casa, alegria e singeleza de coração. Isso é um milagre que aconteceu. Quando da descida do Espírito Santo, quando aquelas pessoas realmente receberam, tá, o Espírito Santo, as suas vidas começaram a ser transformadas, e o caráter de Cristo começou a ser formado naquelas vidas, e foi esse milagre que aconteceu na vida daquela comunidade, tá? Então, nós vemos um milagre comunitário, o milagre da ressurreição da comunidade, do senso de comunidade, do sentido de comunidade. Esse é um milagre que muitas vezes nós não estamos percebendo, mas o maior milagre que deve acontecer na igreja é esse milagre da comunidade. Enquanto nós estivermos cada um para si, cada um vivendo, tá, isolado, cada um vivendo nas suas próprias circunstâncias, na sua própria particularidade, mas não vivemos uma vida em comunidade, tá? Se esse milagre não acontecer na nossa vida, tá? Nós vamos perder o sentido de ser igreja. Deixamos de ser igreja.
tá? Então, esse milagre, ela é fundamental. Unanimidade, a unidade humana, isto é um verdadeiro milagre, tá? Eu falo de humanidade, por exemplo, tá? É interessante que, se nós percebemos, foi Deus quem deu nome à humanidade. Porque Adão significa humanidade, vocês sabiam disso? Adão significa humanidade. Essa humanidade que tinha uma relação comum com Deus. Que tinha uma relação que Deus fez uma parceria com a sua esposa Eva. Essa ação comunitária que existe na humanidade, que foi quebrada pelo pecado. Essa unidade humana que foi quebrada, Deus está restaurando essa unidade através da igreja. E nós não estamos percebendo isso. Nós estamos vivendo essa realidade. É isso que fala a palavra de Deus. Então nós vamos buscar isso da história do Gênesis. Nós vamos buscar isso da história de como Deus, o sonho de Deus que criar uma comunidade. Em Atos capítulo 2, aqui começa a acontecer o milagre da comunidade. O milagre da comunidade começa a acontecer aqui. E é isso que nós começamos. A partir dessa percepção é que nós devemos olhar os milagres acontecendo. Olha só, tá? Quantos de nós conseguem celebrar unanimidade na própria família? Tá? Então a família é separada, a família dividida. Tá? A gente não compreende mais o que está acontecendo com os nossos filhos, os pais, o esposo com a esposa. Tá? Não há mais unanimidade. Quebrou. O que está acontecendo? Esse milagre tem que acontecer. Tá? Esse milagre de perseverar unânimes tem que acontecer na nossa vida. É o milagre dos frutos do Espírito, quando esse caráter de Cristo é produzido na nossa vida, isso acontece. O Espírito Santo vai trabalhando, esse milagre vai acontecendo na nossa vida. Tá? Mas é só perceber. Não precisa ir falar da igreja, não, vamos falar da família. Como vai a sua família? Como vai a sua relação com a sua esposa, a esposa com o marido? Como vai a relação com os filhos? Tá? É isso que tem que acontecer. Esse é o primeiro milagre. Por isso que esse texto, eu falei de 2 experiências, agora eu estou falando de 2 milagres que aconteceram. Mas vamos ao que realmente nos chama a atenção hoje, ok? Que chama a atenção e vem de uma forma bastante forte para nós, né? Que é o segundo milagre. Esse segundo milagre, né, tem muitos ingredientes para nós entender os milagres de hoje. O que está acontecendo, tá? Nos nossos tempos e os milagres que estão acontecendo, né? Se tem a ver com aquilo que a palavra de Deus queria dizer para nós. Olha só, tá? Então eu tenho agora abrindo em Atos 3, onde nós lemos aqui, tá? E não apenas, nós vamos só dar início em Atos 3, versículos 1 a 10, para não ser muito extenso. Mas esse milagre, a continuação dela, o que aconteceu depois disso, vai até o capítulo 5, na verdade. Tá? Nós não vamos ler todos eles, tá? Mas vamos ficar aqui sobre esse milagre que aconteceu com o coxo. Tá? Ok? Então, nós vemos aqui vamos ver o que quer dizer. Ok, Pedro, ele aparece nos 5 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, ok? Os 5 primeiros capítulos. Eu quero falar um pouco de Pedro, porque a maneira como Deus usou a vida de Pedro também, não que usou a vida dos apóstolos, mas aqui tem a ver com o milagre do coxo. Tem a ver com o milagre do coxo. Então, Pedro, às 3 horas da tarde, né, na porta do templo de Jerusalém, tá, ele curou um aleijado de nascença. O que eles acreditavam? Por que um aleijado de nascença? Tá? Eles acreditavam que ele foi amaldiçoado por Deus e nasceu aleijado. Ele foi aleijado, nasceu aleijado. Nasceu aleijado porque ou pecou, ele pecou no ventre, porque eles acreditavam nessa possibilidade, pecou no ventre, tá?
Ele era rebelde, chutava muito no ventre lá, ele era rebelde, tá? Eles acreditavam em umas coisas interessantes, eles acreditavam que essa criança podia ter sido amaldiçoada no ventre, tá? E outro também, ele nasceu aleijado então para não aprender, para aprender a não ser rebelde, eles acreditavam. Ou então seus pais pecaram e ele nasceu aleijado para pagar o pecado dos seus antepassados. É isso que eles acreditavam. É isso que eles acreditavam. Em outras palavras, tá? Em outras palavras, nasceu aleijado porque Deus o amaldiçoou. É o que eles acreditavam. A maneira como eles acreditavam. Ok? Tá? Nós também, não vamos muito longe aqui no Brasil. Tem muitas crendices das coisas que estão acontecendo. E nós falamos isso, gente. Tá? Nós, na igreja cristã, você nunca ouviu falar? Ele foi amaldiçoado. Tá? Porque seus pais pecaram. Já ouviu falar disso? Já ouviu? Tá? Então nós temos isso também. Essas crendices, elas vieram também para nós. E eles acreditavam nisso, mas Pedro não. Então, Pedro se levanta e cura um aleijado de nascença. O que é que Deus, o que é que se comunica por aquela cultura ali? Como é que ele, naquela cultura, o que isso comunicava? É que existe um homem chamado Pedro que consegue reverter a maldição divina. Olha só. Existe um homem que consegue olhar para o céu e falar assim: o Senhor fez um negócio e agora eu vou desfazer aquilo, vou desfazer isso aqui embaixo. E isso é uma ofensa jamais imaginado na cabeça desses homens que aparecem aí no versículo 5 do capítulo 4. As autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei, os sacerdotes, inclusive Anás e Caifás. Para esses homens aqui, um sujeito, que nem Pedro, semi-analfabeto, pescador, iletrado, ignorante, reverter uma maldição divina, isso é inconcebível, isso é o que Pedro faz. É isso que está acontecendo. Como um cara que nem Pedro, que não tem nem estudo, tá? Que é um simples pescador, pode fazer uma coisa dessas? Não. Olha só que interessante o que nós começamos a perceber então acontecendo aqui. Então Pedro, no versículo 12, diz assim: israelita, por que isso surpreende vocês? Israelita, por que isso surpreende vocês, isso que está acontecendo aqui? Pedro falando. E aí Pedro, que parece aqui nesses 5 capítulos iniciais, tá? Ele parece um disco arranhado. Toda vez que ele é perguntado pelos líderes, pelo povo, pelas pessoas, o que está acontecendo, e ele fala a mesma coisa. O sermão de Pedro é o mesmo. É uma ladainha só, é o mesmo sermão. É só vocês olharem. É o que aconteceu lá no Pentecoste, o que ele explica para o povo, o que acontece aqui no milagre do coxo, o que ele vai explicar para os líderes, pelos líderes, tá? O que ele vai falar para o povo também, o que está acontecendo, o povo fica atônito, fica perplexo do que está acontecendo, o que aconteceu com aquele coxo, que eles conheciam. E aí Pedro repete o mesmo sermão, O que isso tem a ver? E o que Pedro fala? Tá? Ele só tem um sermão. Ele só sabe falar uma coisa só. E qual é o sermão de Pedro? Esse é o sermão de Pedro. Guardem bem isso daqui. Jesus que vocês mataram era o Messias. E a prova que ele era o Messias é que Deus o ressuscitou. E ele está vivo e acabou de fazer isso que vocês viram. É isso que ele vai falar em todos. E é isso que nós deixamos escapar na nossa mensagem.
no nosso sermão, para falar para as pessoas. Falamos de tantas coisas, mas não falamos aquilo que é essencial. E Pedro mostra o que é essencial aqui. O que está realmente em jogo. Quem é que realmente deve ser adorado? Quem deve ser obedecido? Olha só. Aí o pessoal se levanta, fica bravo, joga ele na cadeia. Tá? Vai a continuação, no capítulo 4, no capítulo 5, a gente vai ver isso acontecendo. Aí tira da cadeia, leva para as autoridades. Pedro, o que você tem a dizer? Aí Pedro fala assim, Jesus, vocês mataram, era o Messias, e a prova de que ele era o Messias é que Deus o ressuscitou. Ele está vivo e acabou de fazer isso que vocês viram. Agora ele está falando para as autoridades. É o mesmo sermão. É o mesmo sermão. Aí todo mundo começa a falar em línguas, aquela confusão. Pedro, o que é que está acontecendo? Aí Pedro diz, agora eu sei. Jesus, vocês mataram, era o Messias, e a prova de que ele era o Messias é que Deus o ressuscitou, e ele acabou de fazer isso que vocês viram, porque ele está vivo. Aí chama as autoridades romanas, chama a multidão, chama as autoridades religiosas. Pedro, o que você tem a dizer? Porque olha aí na Bíblia, no capítulo 2, no versículo 22 agora. 2, versículo 22. No dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, multidão, israelitas, ouçam essas palavras. No dia de Pentecostes agora, tá? Voltando ali. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais de Deus, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Versículo 23. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. No versículo 32 do capítulo 2, Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. 33, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora vê e ouvem. É a mesma pregação. É a mesma pregação. Pedro só tem essa pregação. Pedro só tem esse sermão para falar. E é o sermão que nós não falamos. Nós falamos com as pessoas, mas esse sermão aqui, isso que nós devemos falar para as pessoas, nós não falamos. Nós estamos correndo atrás das nossas circunstâncias e das circunstâncias das pessoas. Buscamos o Deus de milagres que tanto é uma igreja cristã, ou uma igreja lá, ou uma outra seita, ou uma outra, qualquer outra religião, pode também responder a isso com vários outros métodos. E nós estamos aí, buscando as circunstâncias, saúde, tá? Nos oferecem tantos meios. Então, nós somos assim, gente. As circunstâncias das pessoas, principalmente saúde. Faz energização de Reiki, faz florais de bar, busca, vai lá, faz uma oferenda a tal Deus, e Ele vai te curar, Ele vai te salvar. Ele vai fazer o que você está buscando. É isso que nós falamos às pessoas, mas não falamos que Jesus é o Messias, é o prometido de Deus, é o Filho de Deus. Nós não falamos que Ele morreu, Ele ressuscitou, e que Ele pode levantar você, pode perdoar os seus pecados. É isso que importa, e é isso que nós deixamos de fazer. E aí tem um milagre na porta do templo, a multidão fica perplexa, e Pedro diz, o que é que está acontecendo? Atos capítulo 3,
nós não lemos a parte do versículo 13 ao 16. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Versículo 14. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé, no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Mesma pregação, mesmo sermão. Interessante. O que é essencial, nós deixamos escapar. É isso que está acontecendo conosco também, tá? Tem outros capítulos, eu não vou entrar, tá? Porque senão nós teremos que ter mais uma pregação, vocês não aguentariam mais uma hora. Tá? Ok, função dos milagres. Vamos falar sobre a função dos milagres, então. Eu cheguei até aqui, eu vou ficar só nesses dois textos, nesses dois milagres aqui. Eu queria trabalhar um pouco com vocês. Para que existe o milagre? Para que existe esse milagre? Para que dizer que o nosso Deus é um Deus de milagres. E para que nós busquemos em nossas aflições, circunstâncias na vida. É isso? Não. Essa narrativa de milagres aqui na Bíblia tem uma finalidade. É que os apóstolos estão dizendo, Jesus de Nazaré era o Messias, vocês o mataram, Deus o ressuscitou e ele está vivo. E a prova disso que nós estamos falando, é isso que vocês estão vendo acontecer. Os milagres na Bíblia Sagrada sempre tiveram uma função definida. Mostrar um caminho de Deus, sobre a identidade de quem é Jesus Cristo. Jesus é o Messias, é o prometido de Deus, é o ungido de Deus. É o Deus vivo, é o Deus Criador. E diante dele, que vocês têm que se ajoelhar, é somente a ele que vocês devem adorar, e a ele que vocês devem servir, e a ele que vocês devem obedecer. Se for preciso morrer por ele, vocês devem morrer, porque ele é o Deus entre os homens. Para isso servem os milagres. Para o que mais? Nada. Para mais nada, é para isso, Jesus de Nazaré, o Messias unigênito, Filho de Deus. Vamos ir um pouquinho mais adiante. O milagre não existe nessa coisa banal que nós fazemos dos milagres, que é só para resolver as nossas circunstâncias. Não, milagre não serve para isso. Não existe para isso. O milagre não existe para resolver os nossos problemas particulares. O milagre não existe como resposta de Deus ao nosso sofrimento pessoal. O milagre é uma autenticação que Deus dá ao testemunho de quem é Jesus Cristo, que é Jesus de Nazaré. Eu só vou comentar um pouquinho, tá? O que fala sobre a quantidade de milagres que os apóstolos faziam. No capítulo 5, versículos 12 a 16. Tá? Então, eu só queria comentar um pouco sobre isso, tá? Porque é o que está acontecendo de uma forma bastante assim, né, essa profusão de milagres que estão acontecendo
Só abre em capítulo 5, versículo 12 a 16. Eu não, prometo que eu não vou mais longe que isso, não. 5, 12 a 16 diz assim. Olha só. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alta consideração. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres, criam no Senhor. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas, em camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse alguns dele enquanto ele passava. Muita gente vinha de cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. A quantidade de milagres que os apóstolos faziam. Tá? Então, é interessante que, fazendo um estudo da Bíblia, tá? Nós vemos no história da Bíblia, a história da Bíblia é quando que aconteceu essa quantidade de milagres, em que período aconteceu essa quantidade de milagres, ok? Então nós vemos no período de Moisés acontecendo quantidade de milagres. Então se nós vemos um mapa histórico, nós vamos ver em que período aconteceu essa quantidade. O período dos profetas, principalmente de Elias e Eliseu, ok? E o período de Jesus e o período com os apóstolos. Tá? Então não foi em todo o tempo que aconteceram os milagres, mas existem períodos que aconteceram. E a época dos apóstolos foi uma das coisas que aconteceram realmente, esses milagres, essa quantidade de milagres. Pessoas traziam suas camas e leitos, né, às ruas, né, e se nós fizermos uma comparação hoje, vê se isso realmente é o que Deus está falando aqui. Então, você não precisa ir muito longe, não. Vai num hospital, um hospital bem carente, vai no Marugate, vamos ver. Aí fala assim, no Marugate, aí você chega lá embaixo, fala assim, por favor, desçam as pessoas de leito, nas cadeiras de roda, venham aqui à rua, aqui à calçada, né? Porque um homem de Deus vai passar aqui, e a sombra dele que passar aqui vai curar todos aqueles que estão enfermos. Por que Deus não faz isso hoje? Por que Deus não está mais fazendo isso hoje? Interessante o que aconteceu. Eu não creio que hoje a igreja ela tem que reproduzir na sua dinâmica cotidiana essa intensidade de milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Eu não creio nisso. Por quê? Porque essa intensidade foi específica num tempo de Deus para autenticar o testemunho de que Jesus era o Messias, prometido de Deus. Eu sempre aprendi isso também no seminário. Quando o livro de Marcos é um livro de milagres. Então o professor fala assim, além de todos os milagres que aconteceram, que Jesus fez ali através do livro de Marcos, um livro de milagres. Tá? E a professora falava assim, todos esses milagres é para autenticar quem é Jesus. A revelação já está posta, já. A revelação já está posta. Agora não pregamos a palavra de Deus, a revelação, quer dizer, agora nós pregamos a palavra de Deus, a revelação já está posta já. Não creio nesse volume todo. Ok? As pessoas dizem, eu tinha um câncer e fui curado. O meu marido quase morreu e foi tirado da morte na última fração de segundo. Isso foi um milagre. Conheço uma pessoa que era aleijada e quando o pastor orou, ele se levantou. Tá? O missionário orou e o cara ressuscitou na rua. Glória a Deus por isso. Mas eu não acredito nessa quantidade de milagres.
De toda terça-feira você chamar as pessoas, hoje é o dia da cura, hoje é o dia do milagre. Traga os doentes, traga as pessoas aqui no culto, porque nós vamos curar. Não. Ele sai com a cura, sai com e vai embora. E ele vive dessa circunstância, que sua saúde foi curada, sua doença foi tirada. Olha só. Essa manifestação do Espírito Santo de Deus, que é um dá o dom de falar, o outro de profetizar, de falar em línguas, de interpretar línguas, os dons de sabedoria, palavras de conhecimento, dons de fé, milagres, operação de sinais, mas são dons. São os dons, as duas experiências que eu falei para vocês. São dons que o Espírito Santo distribui à sua igreja, na sua vida cotidiana, na sua vida normal. Não estou dizendo que Deus não faz milagres, Ele não cura. Talvez Deus use você com dom, tá? Naquele momento, naquela situação, e você ore por uma pessoa e essa pessoa seja curada. Tá? O milagre não é uma licença para que a gente peça para Deus resolver os nossos problemas. Olha só o que está acontecendo entre nós. Na Bíblia diz assim: esses milagres eventuais que experimentamos, de que não são a norma da nossa vida, e da nossa vida comunitária, são eventuais. Os milagres que estão acontecendo são eventuais. Certo dia, é assim que começa a narração do capítulo 3 aqui. São dons do Espírito Santo que o Espírito Santo distribui a cada um como Ele quer. Por quê? Porque durante muito tempo na minha vida, achei que se eu ficasse muito tempo ajoelhado, 24 horas por dia, em jejum, fosse para o monte, se eu subisse o monte de joelhos, eu ficasse buscando a Deus intensamente, de madrugada, acordado até as 4 da manhã para a oração, que quando mais eu fizesse isso, mais o Espírito Santo ia me encher, e quando eu saísse do quarto, de onde eu estivesse, eu estenderia a mão e quem tivesse doente ia ser curado. Eu achava isso. Tive um tempo que eu achava isso mesmo. Achei que se eu passasse o tempo em oração ali, Deus ia me usar para curar as pessoas. E qualquer pessoa que eu tocasse, ele seria curado da sua enfermidade. Isso não aconteceu. Mas eu fiz isso. Até que um dia eu entendi que se eu buscasse a Deus em oração, que se eu subisse ao monte para orar, que se eu me ajoelhasse, se eu jejuar, se eu mergulhar piedosamente na palavra de Deus, Cristo Jesus será formado em mim. E pode ser que esse Cristo formado em mim conviva com um anonimato, que você nunca saiba o quanto de paz, de alegria, de bondade, de generosidade, de misericórdia, de mansidão há em mim, pelo Espírito de Cristo formado em mim. Só que buscar a Deus tem a ver com experimentar a intimidade com Deus, e isso é universal. Agora, estender a mão para curar
é dom espiritual, que não é todo mundo, tá? Que não é todo mundo que tem esse dom. Não é todo mundo. Tá? Então, nós temos isso dentro da palavra de Deus. Não é todo mundo que é íntimo de Deus que é usado por Deus para milagres, porque dom espiritual não é universal. Para um é uma coisa, para o outro é outra coisa, de acordo com a vontade do Espírito Santo. Segundo a experiência que eu falei para vocês sobre os dons espirituais. Deus pode te usar. Um dia eu falei assim, Senhor, eu tenho uma pessoa que tá endemoniado aqui, tá? E o que eu devo fazer? E o Senhor, naquele momento, eventualmente, me deu o dom e falou, vai que eu te capacito. Mas não é todo momento que eu fazia isso. Naquele momento, Deus me usou para expulsar o demônio. Aliás, foram 3 vezes que Deus me usou, mas foram eventuais. Certo dia, numa ocasião, Deus me usou. E não é isso que está acontecendo hoje. Qual é a finalidade do milagre? Não é a solução do meu problema, não é a resposta de Deus à minha dificuldade. Qual é a finalidade, o propósito do milagre? É a autenticação do anúncio de que Jesus Cristo é o Senhor. Quando você experimentar na sua vida uma manifestação do Espírito Santo, ao qual você dará o nome de milagre, que registrará no seu diário de peregrinação espiritual, aquele dia singular, não se esqueça de se ajoelhar diante de Deus e dizer assim a Ele, Deus, esta manifestação do teu Espírito na minha vida, como glorificou o teu Filho, como glorificou o teu nome. Que impacto na vida daqueles que provocaram na vida daqueles que estavam em volta de mim? Qual o testemunho que deixou isso? Que impacto esse milagre causou? Com que aquelas pessoas puderam receber o testemunho de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único a ser servido e adorado. Quando você recebe um milagre, é isso que tem que ser. Deus tem que ser glorificado. Deus tem que ser glorificado. Isso servir de testemunho para as pessoas. Olha, quem fez foi Deus. Isso tem que servir de testemunho. E isso Deus pode fazer na sua vida. Deus pode te salvar. Porque você crucificou a Jesus naquela cruz. Você não se arrependeu dos seus pecados, mas Deus pode fazer um milagre na sua vida. É interessante essas coisas, né, que nós vemos. Ok? Então vamos voltar. Nós vemos os 2 milagres aqui. Nós estamos vendo os 2 milagres. O segundo milagre é o que mais nos atrai. Somos atraídos mais para esse tipo de milagre do coxo. Gente sendo curada, de gente levantada do leito de enfermidade, miraculosamente. O Senhor tem um propósito no milagre. O propósito de Deus é, em algum momento, um certo dia, que assim começa a narração. E a igreja não crescia movido por esse tipo de milagre. Ela crescia movido a outro tipo de milagre, o milagre da comunidade. É isso que fazia a igreja crescer. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O milagre da comunidade. Nos dias de hoje, nós queremos mais ver esse milagre de curas. Mas a pergunta é, qual dos 2 tipos de milagre mais precisamos hoje em dia?
Do milagre comunitário ou do milagre que recebeu o coxo? O milagre que recebeu o coxo é sempre bem-vindo. Mas cá entre nós, os nossos cientistas, nossos médicos, movidos pela graça de Deus, está avançando nesse processo de cura. Mas eu não sei o quanto nós estamos avançando nesse processo de comunidade. Nesse tipo de coisa, os nossos cientistas não podem nos ajudar, nem os médicos podem ajudar muito, porque também eles precisam desse milagre onde os corações se convertem a Cristo e uns aos outros. Qual dos milagres nós precisamos mais? Qual dos milagres a igreja precisa mais? Pedro e João vivenciaram o milagre todo dia, o milagre da comunhão. Como ser gente do jeito que a gente deve ser? Como viver em família, como família deve viver? Sobre como viver em comunidade, como comunidade deve ser. Sobre qual o significado do termo unidade humana ou humanidade. Que o Senhor nos oriente de qual milagre que devemos buscar em dia como nós estamos vivendo, marcados por tudo menos por unanimidade, marcados por tudo menos pela alegria, marcados por tudo menos por corações convertidos uns aos outros. 2 milagres, qual nós estamos precisando hoje? Qual deles nós estamos precisando hoje? Vamos orar? Pai, obrigado. Mais uma vez a Tua palavra, ela vem trazendo para nós um contexto mais claro e vivo dos propósitos dos milagres. E nós, ao observarmos a Tua palavra, somos realmente levados, somos impactados por ela, Pai. Mas como nós podemos colocar isso em prática no viver da comunidade? E também naquelas circunstâncias que nós passamos na nossa vida, o qual eventualmente precisamos de um milagre, ou que as pessoas ao nosso redor precisam de um milagre. Mas quando receberem esse milagre, que Jesus seja manifesto, que Jesus seja conhecido, que Jesus seja glorificado, adorado, Pai, e que isso possa repercutir em conversões de pessoas. Senhor, nós realmente pedimos que nós possamos voltar ao que era no princípio, ao que o Senhor nos tem ensinado através da Tua palavra também. Porque o discipulado, Pai, faz parte daquilo que nós temos certeza e nós cremos em Ti, Senhor. O modo como nós andamos, como vamos confiar se nós não conhecemos, ó Pai? Se nós não sabemos como as coisas funcionam, Pai. E através da Tua palavra, Senhor, esclarece para nós, ó Pai, como devemos seguir os Teus passos, ó Pai, confiando em Ti, Senhor, Pai, fazendo com que Jesus seja conhecido como Messias, como ungido de Deus, como o nosso Salvador, ó Pai, como Salvador de muitas almas, muitas vidas que precisam, Pai, dessa manifestação, desse milagre também, ó Pai, de conhecer a Ti e de fazer parte de uma comunidade cristã, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa igreja também. Leva-nos a entendermos, ó Pai, que nós, enquanto poucos, mas ainda não temos essa vida de comunidade, ó Pai. Transforma o nosso coração, converte o nosso coração a Ti e uns aos outros também, Senhor.
Nós pedimos isso, Senhor, e agradecemos pelo que o Senhor tem preparado para nós. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos levantar e vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês hoje e também para todos sempre. Amém.